A Bíblia diz: alegremos e regozijemos, pois foi esse dia que o Senhor fez para nós. Deus fez esse dia para nós, irmãos. Deus fez esse dia pensando em você. Deus criou esse dia para você hoje. E em forma de agradecimento, em forma de louvor, nós vamos agradecer a Ele, cantando louvores, batendo palmas para Ele, gritando, correndo, pulando, fazendo aquilo que estiver em seu coração. Mas esteja certo disso, que Deus fez esse dia para você. Fique alegre por isso. Senhor, graças te damos, porque o Senhor fez esse dia para nós. O Senhor pensou nesse domingo, o Senhor pensou nessa chuva, o Senhor pensou no tempo em que passamos, o Senhor pensou na temperatura que está hoje, pensando em nós. E nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta casa, nesse lugar, para podermos te engrandecer, para podermos te bendizer, para podermos reconhecer que só Tu és Deus e que não há outro Deus além de Ti. Espírito Santo de Deus, queremos te convidar esta noite e dizer que Tu és o convidado especial. Tu és a pessoa mais ilustre desta casa. Tu és a pessoa mais importante aqui, Espírito Santo. E nós te damos total liberdade para fazer o que queres. Tudo está diante de Ti. Tudo é para Ti. Que o Senhor se agrade, que o Senhor fique contente de tudo aquilo que faremos aqui esta noite. Que o nosso louvor possa ultrapassar esse teto e possa chegar até o som, até a sala do trono, até onde o Senhor está. Deus, guarde as pessoas que estão ao caminho desse endereço. Que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livra, que o Senhor traga, que o Senhor os envolva, que o Senhor os conduza. Ó Deus, que a Tua glória possa ser derramada nesse lugar, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Quero conhecer-te cada dia mais. A Ti, entrar em Tu presença e adorar. Revela-nos Tu glória. Desejamos ir muito mais em Ti, queremos Tu presença, Jesus. Declare ao que está sentado em trono, que vive para sempre, sempre, sea a glória, a honra, sea a glória, sea a honra, ao que está, aqui está em trono. Sempre, sempre, sea a glória, sea a honra e o poder, sea a glória, sea a honra e ao que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre, sea a glória, sea a honra e o poder,
Eu quero conhecer-te. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti entrar em tua presença e adorar. Ergue a tua voz e declara: revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Oh, que está sentado, que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra, seja a honra, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Aumente a sua voz e declare: cantamos santo, santo. Oh, Ele é santo, Ele é santo, é o Senhor. Cantamos, cantamos, cantamos santo, Ele é santo, santo é o Senhor. Cantamos, cantamos, cantamos santo, 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 santo é o... Não cesse de declarar que Ele é santo. Cantamos santo, oh, santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Ele é santo. Cantamos santo, oh, rababando e alarabaie. Nada vai roubar, nada vai roubar, Senhor. A glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, o louvor é teu. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar, nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio e tudo volta, pra ti. Oh, nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória, Deus. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Oh, nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. E tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. E tudo veio de ti e tudo volta
volta. Aumente o volume da sua voz. Oh, nada vai roubar. E tudo veio de ti. E tudo volta pra ti. E seja a glória. Glória. Seja a honra e o poder. Seja a glória. Seja a honra. Seja seja a glória. Seja a honra e o poder. Seja a glória. Seja a honra e o poder. Seja adorado, Senhor. Oh, seja adorado, Pai. Tem uma atmosfera agradável de Deus aqui, amados. Oh, tem uma brisa pairando aqui sobre esse altar. Tem uma brisa de Deus aqui. Essa canção é uma canção que estávamos ensaiando ela esses dias. E Deus fala muito ao meu coração através dessa canção. Essa canção, ela diz que tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. E essa canção declara que Ele vem, que o Senhor vem. Uma das promessas que o Senhor fez foi que Ele iria para o Pai, mas prepararia um lugar para nós e retornaria para nos buscar. Amado, eu estou ansioso pela volta de Jesus. Eu não sei você, mas nessa noite o meu espírito declara: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oh, tem algo queimando no meu coração, amado. Meu Deus. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem. Ele vem. Já é quase hora. Já é quase hora. Ainda estou queimando. Óleo protegido. Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem.
montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é. Oh, olha, olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, não te deixarei. na saúde ou na doença, Contigo estarei. num dia bom, num dia mau, independente do final. Contigo estarei. Não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, Não te deixarei. na saúde ou na doença, Contigo estarei. num dia bom, num dia mau, independente do final. Contigo estarei. Não te deixarei. Ou na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, Não te deixarei. num dia bom, num dia mau, independente do final. Contigo estarei. Não te deixarei. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Oh, eu te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, Te amo, te amo. eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Oh, Jesus! Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Oh! Olha, mas quem vem lá saltando sobre os montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá
é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Oh, meu Deus. Oh, Rabando que Arabachandará. Fecha teus olhos nesse momento. Fecha teus olhos nesse momento. Não deixa esse fio de ligação cortar. Eu sinto que estamos estabelecendo uma conexão com os céus aqui nessa noite. Oh, sinto que tem algo para acontecer aqui no mundo espiritual. Oh, tu és exaltado, Rei. Oh, tu és exaltado, Senhor. Oh, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, És o desejado Rei. Então vem. Ergue a tua voz e declara: és o exaltado Rei, És engrandecido Rei. és o desejado, És o desejado Rei. Então vem. és o exaltado, És o exaltado. és o engrandecido. És engrandecido Rei. Oh, És o desejado Rei. então vem, és o exaltado, és o exaltado, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei, és o exaltado, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem. És o exaltado, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, És o desejado Rei. Então vem. eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Oh!
Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Oh, é! Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. És o exaltado, és o exaltado. És o exaltado Rei. És engrandecido Rei. És o desejado Rei. Então vem, então vem. És o exaltado Rei. És engrandecido Rei. És o desejado Rei. Então vem. E que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão. E que a terra diante da majestade de Jesus. Oh, que ruja! E que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh! Cadê o som que atrai o noivo? Cadê o som que atrai o noivo? Oh! Oh, esse é o nosso som, Jesus. Oh! Esse é o som da tua noiva. Oh, de uma noiva apaixonada. Esse é o nosso som, Jesus. O nosso som de um coração que se derrama. Oh, cadê o som da noiva? Oh! Ei! Oh! Não cesse, não cesse. Oh, estamos entrando em um outro nível aqui. Oh! Oh! Rebando yalaraba shandara. Ora ba 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 yeah. Rendo yalara la ba bando yalara ba yeah. Randi na webna. Oh. Oh, esse é o nosso som, Jesus. Esse é o nosso som, Jesus.
esse é o nosso som. Oh, o nosso som. Oh, de um coração que chora por ti. Oh, de um coração que clama por ti. Oh, tu prometeu, Jesus. Oh, tu ias logo ali. Oh, e muito em breve retornaria. Oh, Maranata. Oh, Maranata. Ora vem Jesus. Ora vem Jesus. Oh, vem. Oh, vem Jesus. Rababa, ye, rababa, xandará. Ei, ei. Oh, oh, já posso ouvir o som. Eu já posso ouvir o som. Eu não sei se você pode ouvir nessa noite. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. É. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. É. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai. Oh, o som que atrai. Eu já posso ver o som que atrai o Espírito. Oh, é. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Oh, meu Deus. Eu já posso ouvir O som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. És o exaltado, bem alto para Jesus. És o exaltado Rei. És engrandecido Rei. És o desejado Rei. Então vem. És o... Oh! E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. do carpinteiro bater a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. E
Este é o meu som, quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Declara: tu és santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, 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 Santo é o Senhor. pode entrar, Jesus, pode entrar. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. Tu és bem-vindo aqui. Oh, tu és bem-vindo, Jesus. Pode entrar, Jesus, A casa é sua. e vem Bem-vindo aqui. Só a igreja declara, só a igreja. Pode entrar, Jesus. Pode entrar. Jesus, a casa é sua. És bem-vindo aqui. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. Agora declara bem alto que Ele é santo. Tu és santo. Oh. Santo é o Senhor. Tu és santo. Santo é o Senhor. Ergue a tua voz, declare que Ele é santo. Santo, exalte. Santo é. Santo é o Senhor. Tu és. Santo, santo, santo é o Senhor. Você pode aplaudir aquele que é santo, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos, nesse momento, fazer uma oração por dois jovens aqui, pelo Ivan, pelo Leonardo e também pelas famílias. Apaga a luz, por favor. Vamos passar a foto aqui de algumas famílias. A Simone do Silvio não está bem legal. A Desirê e o Anthony. O Rodrigo, a Monique e o Davi. E o Adelan, Carol, Nara e o Estevão. Então vamos, nesse momento, nesse mesmo espírito que nós estávamos aqui de adoração, você também vai orar por essas pessoas, por essas famílias aqui representadas, e pelo Ivan e pelo Leonardo também. Todos nós carecemos de oração. Orar nunca é demais. E o interessante da intercessão é quando a gente consegue orar pelo próximo como se fosse por nós mesmos. Se você conseguir orar pelo próximo como você ora por você mesmo, você conseguiu passar por um estágio que você está bem íntimo e bem próximo de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus bendito, Deus que é santo, como nós acabamos de declarar,
Tu és o nosso noivo, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso desejado, Senhor. Nesse momento nós queremos nos unir, Senhor, com as nossas vozes e clamar, Senhor, e suplicar a Ti por essas famílias aqui representadas, pela família do Silvio, pela família do Rodrigo, Senhor, pela família, Deus, do Adelan, todos esses componentes, todos esses integrantes, ó Senhor, estejam eles protegidos e guardados por Ti, estejam selados pelo Teu sangue, cobertos, ó Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Cubra-os, Senhor, guarde-os, livre de todo mal, de toda investida de Satanás, que as Tuas bênçãos possam chegar até a vida dos Teus filhos, que as Tuas bênçãos possam alcançá-los, ó Senhor. E também queremos apresentar, Senhor, a vida do Ivan e do Leonardo, que nós nem conhecemos, mas Tu conheces e sabes o motivo desta oração. Que aonde quer que eles estejam, Senhor, eles sejam alcançados por Ti, eles sejam visitados por Ti. Nós não sabemos as necessidades, aquilo que eles desejam, mas Tu sabes, ó Senhor, Tu conhece a necessidade dos Teus filhos, sejam elas, ó Deus, de uma área espiritual, sejam elas, ó Deus, de uma área financeira, emocional, psicológica, física, Senhor, saúde mental, Senhor, que o Senhor proteja os Teus filhos. Responde e os tocas, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. Abra a Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos, capítulo de número 84, versículo de número 12. Salmos 84, 12. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti põe a sua confiança. Vamos repetir isso junto? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti põe a sua confiança. Nós temos muita dificuldade de confiar em Deus e por isso eu resolvi trazer esse texto para esse momento. Nós, quando estamos apertados, nós buscamos a Deus desesperadamente, não é verdade? Nós buscamos a Deus porque precisamos dEle, porque ansiamos por Ele, porque nós precisamos de um socorro. Mas quando nós estamos desesperados por Deus, e nós vamos até Ele, e Ele diz para nós, tudo bem, eu vou te ajudar. Diga a pessoa que está do seu lado, tudo bem, fica calmo, Deus vai te ajudar, somente confia nele. E confiar em Deus é uma doideira, não é fácil, e muitas vezes não é nem normal, porque quando eu pensei nesse texto, para esse momento, eu lembrei também do que está escrito no livro de João, que Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento, e chegando lá, ele estava curtindo a festa com seus discípulos, sua mãe também estava lá, e de repente o vinho da festa havia acabado. Maria então recebe a notícia que o vinho acabou. Ela agora tem uma responsabilidade nas mãos, porque os noivos não sabem que o vinho acabou, mas ela está com um problema. Então ela resolve levar o problema até Jesus. E ela simplesmente confia em Jesus. E tudo que é necessário para que um milagre aconteça naquele momento é obedecer os comandos. Diga comigo, obedecer os comandos. Para que um milagre aconteça na nossa vida, em todas as áreas, área financeira, área sentimental, nós temos que obedecer aquilo que Jesus vai nos ordenar a fazer. Então Jesus diz para os serviçais que estão ali, pega água e encha essas talhas.
com água. Depois tire a água e coloque no copo. Então, enquanto eles iam fazendo exatamente o que Jesus estava mandando, o milagre ia acontecendo. Diga comigo, enquanto eu faço o que Deus me ordena, o milagre acontece. Então, por que o milagre não tem acontecido na sua vida? É porque você anseia pelo milagre. É porque você anseia por um sinal de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu casamento, na sua vida financeira, mas você não está disposto a obedecer os comandos. Quando Deus te diz, entregue o dízimo, entregue a oferta, não, somente quero milagre, Senhor. Houve alguns dias atrás aqui, eu não me recordo quando, que o apóstolo levantou uma oferta de R$50. Quem lembra? Deus havia tocado no coração dele, e eu e a minha esposa nós ofertamos. Algumas coisas que nós colocamos naquele propósito daquela oferta ainda não aconteceu, creio que vai acontecer, mas algumas coisas nós já estamos colhendo fruto. Deus, ele realiza um milagre de forma estranha quando eu decido obedecer. Quando eu decido obedecer, o milagre acontece. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos completando 7 meses de gravidez. O bebê está crescendo, a barriga se mexe para lá e para cá, que chega a dar nervoso. Isso é fruto da obediência e da entrega, porque quando nós obedecemos e entregamos, Deus faz com que o milagre aconteça. Enquanto você não decidir obedecer e confiar nos comandos que Deus te dá, você nunca vai experimentar a prosperidade que Deus tem na sua vida. Não é fácil, mas o resultado é certo. Diga comigo, não é fácil, mas o resultado é certo. Não é fácil dar um carro como o pastor Tiago deu, mas o resultado é certo. Não é fácil dar uma oferta quando é o único dinheiro que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Se eu der isso, vai faltar para a conta. Mas eu decido confiar. Eu resolvo ofertar. O resultado é certo. O resultado é certo. Eu quero fechar esse momento dizendo o seguinte: quando Maria leva o problema até Jesus e entrega nas mãos de Jesus, ela diz: olha só, o vinho acabou. Então o seu filho diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ela simplesmente vira as costas. Diga comigo, ela vira. Quando ela vai embora, Jesus já tinha transformado a água em vinho? Sim ou não? Diga comigo, não. Jesus falou que ia fazer o milagre, sim ou não? Não, mas ela já entregou o problema. Agora tudo que ela está fazendo é confiando. Já entreguei na mão de quem pode resolver. Agora eu vou embora curtir a festa. Quando você confia em Deus de todo o seu coração e faz exatamente o que Ele está te mandando, então acontece o que está em Salmos 84:12. Feliz o homem que em ti põe a sua confiança. Você consegue sorrir no meio da turbulência, no meio das dificuldades, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você separe uma oferta, mas eu quero pedir com todo respeito que você não separe aquela oferta que é o troco que sobrou, mas que você decida fazer um sacrifício hoje. Eu quero orar por um sacrifício que você vai fazer. A maioria das vezes que eu cumpri um desafio, eu e a minha esposa não tínhamos condições de cumprir, sinceramente. Parece que Deus faz exatamente assim. Ele pede uma oferta quando nós não temos como dar. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu aqui antes de orar, para vocês entenderem o que Deus faz. Eu estava sentado aqui nessa cadeira enquanto o apóstolo estava pregando uma mensagem muito forte e poderosa. Não lembro quando, sou ruim de lembrar. E Deus me tocou para entregar uma oferta em cima do altar. Sabe aquela doideira que te dá, vou lançar uma oferta aí, pá, vou ver o que vai acontecer. Eu só tinha que fazer porque o Espírito Santo estava me levando a fazer. E segundo, eu tinha que confiar que algo de extraordinário com isso iria acontecer. Aí eu botei a mão no bolso, eu tinha R$100 no bolso. Eu falei, caraca, eu tenho R$100 no bolso, é tudo que eu tenho. Isso daqui é para a semana toda, meu Deus. Eu nem conversei com a minha esposa, se eu der, se depois o pau quebrar. Eu comecei a pensar num monte de coisa. O que eu fiz, gente? Não dei.
Não dei. Por que eu estou contando com isso? Porque eu aprendi com isso. Eu não dei a oferta porque eu coloquei muita coisa em cima, muitas dificuldades. Eu não confiei que Deus poderia multiplicar isso, talvez em 10 vezes, 20 vezes, sei lá quantas vezes Ele poderia multiplicar. Então eu fiquei na minha, fiquei sentado. E o apóstolo continuou ministrando. Então o Hugo levantou, o Hugo estava sentado ali. E o Hugo jogou R$5 no altar. A questão não é o valor. Mas olha só. Aí ele colocou no altar. E o apóstolo, então, tomado pelo Espírito Santo de Deus, começou a entregar algo poderoso para ele. Aquilo que ele estava entregando para o Hugo era para quem? Pode dizer, gente. Era para mim. Mas a falta da confiança me impediu de receber o que era para mim naquela noite. Vocês estão entendendo? Às vezes você deixa de confiar e você diz, não, eu estou sentindo, mas isso é da pizza. Ah não, eu já falei que isso daqui é daquilo. Confia. Se é Deus que está te impulsionando, é Ele que vai garantir, é Ele que vai fazer o extraordinário. Jesus só falou, enche de água essas talhas. Transformar é com Ele, encher é comigo. Diga comigo, transformar é com Ele. Botar água é comigo. Você já percebeu que Deus só te pede o mais fácil? Só que o mais fácil é tão absurdo que você transforma no mais difícil. É só colocar água. Pô, mais água? Vão me chamar de maluco? Confia em Deus. Amém? Levanta a sua oferta. A oferta que você vai dar de sacrifício. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui existem pessoas que talvez estão ofertando um valor que nem poderiam dar. O Senhor sabe da condição de cada um. O Senhor sabe as contas que cada um tem para pagar. O Senhor sabe os compromissos, mas eles, Pai, motivados por esta palavra, decidiram confiar. E eu peço, Senhor, honra o que eu falei aqui. E mostra, Pai, que quando nós decidimos confiar no Senhor, o Senhor faz com que o extraordinário aconteça. E faça o extraordinário acontecer na vida de cada um. Na vida de cada um que vai lançar esta semente de sacrifício, que vai lançar uma semente, Pai, de confiança em Ti. Que em nome de Jesus, Pai, que ainda esta semana algo de extraordinário aconteça, que o telefone toque, que notícias boas venha, que a empresa venda, que este negociante cresça, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. A salva estará passando até você que está com a oferta, você que trouxe o dízimo, traga aqui na frente para que a gente possa orar por você. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero exalar
Glória a Deus. Gostaria de chamar aqui o Bispo Eduardo. Glória a Jesus. Nosso amado Bispo. Amados, para quem não conhece o nosso amado Bispo, ele é o filho da nossa irmã Carmelita, não é isso? Está ali sua digníssima, pastora Caroline, juntamente ali com o cordeirinho Samuel. E hoje ele vai estar trazendo a mensagem, uma palavra poderosa do coração de Deus. Vamos receber o bispo com palma para Jesus, amém? Fique à vontade, bispo. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Amém? Uma surpresa agradável chegar aqui para adorar ao Senhor e ter a oportunidade de adorar ao Senhor compartilhando com a igreja um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos acrescentado. Eu tenho um carinho muito especial por essa casa. Nesse último ano, exatamente, em outubro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de estreitar o laço com o pastor dessa casa, o apóstolo Paulo, e desde então nós temos mantido contato, e assim como você sabe, assim como, Pai do Senhor, meu irmão, tudo ótimo, assim como você sabe que o apóstolo Paulo é um canal de Deus na sua vida, para o ministério da Unidade da Fé, também tem sido um canal de Deus para a minha vida. E hoje pela manhã nós trocamos mensagens. Eu gostaria de ter tomado um café com o apóstolo e ele me explicou que estava em viagem. E quando eu chego aqui tem essa surpresa preparada. Toda honra e toda glória nós damos ao nosso Deus. Também tenho um carinho por essa casa, porque nessa casa minha mãe foi batizada, meu irmão foi batizado, são pastoreados aqui, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? De modo que eu me sinto à vontade aqui neste lugar. Chegando aqui e percebendo a atmosfera de adoração que os irmãos estavam envolvidos através dos louvores, através da entrega dos irmãos. E quando o pastor Tiago, então, me pergunta, me dá essa oportunidade, eu respondo ao pastor: estou à sua disposição. E ele diz assim: você está à disposição de Deus. Amém? Como é importante, querido, nós estarmos, todos nós, à disposição do Senhor. Para isso também o Senhor nos salvou. E isso nós vamos pregar. O tema da mensagem é por que devemos adorar a Deus. Mas se nós formos pensar no princípio de todas as coisas, na originalidade, quando Deus cria o homem, quando o homem se relaciona com Deus antes do pecado, você vai entender que ali era a plenitude da adoração do homem. E o homem estava 100% à disposição de Deus. 100% à disposição de Deus para quê? Para atender a voz do próprio Deus, para desempenhar as funções que Deus havia entregado ao homem. O homem tinha uma responsabilidade diante do Senhor. Qual que era a responsabilidade? O homem governava sobre todas as coisas. E o homem estava adorando a Deus. E eu tenho essa pergunta para nós esta noite. Por que devemos adorar a Deus? Por que devemos adorar a Deus? Poderiam vir muitas respostas, Mas nós vamos enxergar pelo viés da palavra de Deus e pelo viés daquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Alguns poderiam dizer que adorar a Deus é bom, e de fato é muito bom. Alguns poderiam dizer que adorar a Deus, devemos adorar a Deus porque isso traz paz. Amém, também está certo. Porque traz proteção, traz relacionamento com o Pai. Todas essas respostas estão corretas. Mas
Se nós formos buscar em Lucas, capítulo 4, versículo 8, será que nós temos condições de eu ir dando as referências e aparecendo aqui? Se não for difícil, eu gostaria, tá bom? Lucas, capítulo 4, versículo 8, nós temos... Obrigado, meu irmão. Olha só. Jesus aqui em Lucas, capítulo 4, é o episódio da tentação. O Cristo acabara de jejuar 40 dias, 40 noites, acabara de ser batizado nas águas, e aquela testificação toda, o Espírito Santo repousando em forma de pomba, João vendo isso, e agora o próprio Espírito de Deus conduz Jesus para ser tentado no deserto. E Jesus é duramente tentado pelo próprio Satanás. E lá pelas tantas, Jesus responde assim: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente prestará culto. O que é isso? Mandamento. Nós devemos adorar a Deus porque é mandamento do Eterno. O Senhor estabeleceu isso. Eu sou Deus. Não existe outro Deus. Não há quem possa ser comparado a mim. E vocês adoram somente a mim. E nós já sabemos que o Senhor não pede nada ao homem, pastor Tiago, sem que antes o Senhor tenha preparado e capacitado o homem para entregar aquilo que ele já pediu. Nós sabemos disso. Então, dentro de cada um de nós, dentro de você, há uma porção adoradora que precisa reconhecer Deus como Senhor, como Salvador, mas também como o único digno de ser adorado. Então nós adoramos ao Senhor porque é mandamento, ok? Agora, como é que nós adoramos ao Senhor? Só existe um tipo de adoração. A Bíblia fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Espírito em verdade, amém? Amém. Mas só existe um tipo de adoração. E que adoração é essa? Aquela que o Senhor recebe. Ok? Só existe esse tipo de adoração a Deus. Nós estamos aqui reunidos. O Espírito Santo nos reuniu todos esta noite. E cada um de nós está entregando ao Senhor o seu louvor, a sua adoração, a sua obediência, a sua fidelidade. Nós estamos aqui esta noite. Amém? Você consegue entender isso? A partir do momento que o Senhor recebe isso, coletivamente e individualmente, nós temos a certeza de que estamos adorando ao Pai. E deixa eu fazer um contraponto aqui, tá bom? Então, por que devemos adorar ao Senhor? Porque é mandamento. Mandamento. E aí já vou fazer um contraponto e já vou entrar no segundo tópico, né? Nós devemos adorar ao Senhor para nos relacionarmos com Ele em harmonia. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Coloca aí também, por favor, para nós ganharmos tempo. Aqui vai falar da história de Caim e Abel, daqueles jovens que foram lá adorar ao Senhor. Olha só. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deixa o versículo aí. Eu estava explicando para a igreja que só existe um tipo de adoração, que é aquela que o Senhor recebe, amém? Nesse capítulo aqui, 2 jovens foram adorar ao Senhor, Caim e Abel. Eles foram adorar ao Senhor, aprenderam com seu pai. Não era o primeiro momento não era a primeira vez que eles faziam isso. Eles tinham o hábito de adorar ao Senhor. Mas nesse dia, Caim levou alguma coisa, uma atitude no coração, no pensamento, algo que o Senhor não recebeu, por isso ele não conseguiu adorar. Você consegue entender isso? Só existe uma maneira de adorar ao Senhor, é quando Ele recebe. E nós precisamos entender isso esta noite.
será que o Senhor tem recebido o que eu quero entregar a Ele e que eu chamo de louvor, de adoração, de honra? E para adorar ao Senhor, ninguém adora ao Senhor de longe. Para adorar ao Senhor, tem que estar envolvido com Ele. Nós adoramos ao Senhor nele. Nele. Foi assim originalmente, e foi assim também em Cristo Jesus, quando Ele nos resgatou do pecado. Jesus certa vez falou assim: eu e o Pai somos um. Mas Jesus também disse que se nós o recebermos como Senhor, como Salvador, se nós praticarmos os mandamentos, nós seríamos um com Ele. Uau! Então quem adora, adora em Deus, adora nele. Ninguém adora ao Senhor distante. Não é possível adorar assim. O Senhor é Deus de relacionamento. Quando Ele criou o homem e colocou o homem no melhor lugar lá no Éden, o Senhor não abandonou o homem não, pastor. Não abandonou. O Senhor vinha sempre para se relacionar, para estar perto. Não que o Senhor tenha necessidade de coisa alguma, nós entendemos isso, mas o Senhor gosta de receber a sua adoração. O Senhor gosta de receber a sua adoração. E aqui nós vemos, por que devemos adorar o Senhor? É o segundo tópico, para nos relacionar com Ele em harmonia. Abel tinha harmonia com o pai. Olha o texto. Abel, ele chegou, ele trouxe com excelência algo para entregar ao Senhor, mas o Senhor primeiro não atentou para a oferta propriamente dita. O Senhor atentou primeiro para quem? Para o próprio Abel. Ele olhou para aquele homem, entendeu nele uma vontade, uma sede, um desejo de adorar, de se relacionar, de permanecer em Deus. Aí então o Senhor recebe primeiro Abel e se agrada da oferta. Você consegue entender? E é por isso, pastor, eu estava prestando atenção aqui na ministração, por isso que quando nós vamos ofertar ao Senhor, o valor financeiro pouco importa. Pouco importa. O que importa é a atitude do nosso coração, porque o Espírito Santo, ele nos esquadrinha, e ele percebe se nós estamos dispostos a permanecer em Deus. Isso é adoração. A adoração, ela vai muito, 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 muito além de levantar as mãos, de sentir a presença, de derramar isso tudo é adoração, tá? E como é gostoso levantar as mãos, sentir a presença do Senhor, a Shekinah, a Kavod de Deus aqui, é muito bom. Mas a adoração vai para além disso. A adoração passa por conhecer a palavra e obedecer essa palavra. Praticar esta palavra. Nenhum adorador, ninguém pode dizer que adora a Deus se não pratica os mandamentos do Senhor. Ninguém pode dizer. Ninguém. Porque é o próximo tópico que nós vamos colocar aqui. Por que devemos adorar ao Senhor? Para demonstrar temor, santidade e dependência. Por favor, coloca aí Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Então, por que devemos adorar ao Senhor? Porque nós mostraremos, através da adoração, eu mostro temor ao Senhor. Quando eu estou adorando ao Senhor, nesse contexto que nós estamos pregando aqui, adorando nele, sendo aceito por ele, eu tenho uma convicção de que eu tenho sustentado sobre a minha vida a santidade do Senhor. Você escutou isso? Quando você adora ao Senhor, quando o Senhor recebe a sua vida, recebe os seus louvores, recebe a sua lágrima, recebe a sua mão estendida, Ele aprova, o fruto do seu trabalho. Nesse exato momento, você, assim como eu, pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos a certeza que estamos sustentando a santidade do Senhor em nossas vidas. Não é pouca coisa, querido. É motivo de grande honra, de grande júbilo para nós isso. Então vamos lá, o que está dizendo aí? E os filhos de Arão
Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Aqui exemplo também de 2 homens que foram adorar a Deus. Eles foram lá adorar a Deus. E também não era a primeira vez que eles adoravam o Senhor. Sabiam adorar, tá? Foram instruídos por Moisés, foram instruídos por Arão. E Moisés foi instruído pelo próprio Deus. Então esses 2 homens aí, eles sabiam muito bem adorar ao Senhor. Eles sabiam muito bem a liturgia, o ritual, de como organizar um altar, de como preparar um sacrifício e de como adorar ao Senhor. Eles sabiam muito bem, ok? Mas, nesse caso aí, faltou temor, faltou a santidade e faltou a dependência do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você nesta noite, querido. Ao homem, escuta bem, é impossível adorar a Deus sozinho. Entende isso? Nós só podemos adorar a Deus em parceria, em dependência íntima do seu próprio Espírito. Se o Espírito Santo não habitar em nós, se o Espírito Santo não exercer sobre a minha e sobre a sua vida governo, senhorio, autoridade, nós, sozinhos, não conseguimos adorar a Deus. Você consegue entender isso? Quando você foi alcançado pela graça de Cristo, quando você entregou a sua vida a Ele, quando você entendeu que Jesus é o Filho de Deus, que reconcilia você com o Pai, que te perdoa do teu pecado, que livra, que só Jesus nos livra da ira de Deus, você recebeu com isso um presente. A Bíblia diz que você recebeu um selo para te identificar no mundo espiritual, a saber, o Espírito Santo da promessa. Você recebeu o Espírito Santo da promessa. E o que o Espírito Santo da promessa faz em nós? Ele traz a nossa memória. É o Espírito Santo que fala ao nosso espírito que as palavras que estão nesse livro sagrado são palavras de vida eterna. Então é o Espírito Santo que faz com que eu lembre dessas palavras dos mandamento. Ninguém pode adorar ao Senhor apenas dos lábios. O Senhor já denunciou isso. Esse povo, ele me adora com seus lábios. Mas o que estava distante do Senhor? O coração. E o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Eles dizem que me adoram, mas a atitude deles é contrária. Então a adoração é um ato contínuo daqueles que estão em Cristo Jesus. Você consegue me entender esta noite? Quando você está lá na sua casa, lavando a sua louça, eu amo lavar louça, amo. Quando você está lá na sua casa, lavando a louça, você está adorando ao Senhor. Quando você é afrontado, e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tópico aqui, quando você é afrontado pelas coisas da vida, quando você é afrontado pelo maligno, nós vimos aqui, o Cristo foi afrontado pelo maligno, mas se você permanece no mandamento, na palavra, você está adorando ao Senhor. Adoração ao Senhor é algo que é contínuo, permanente. Enquanto nós estivermos respirando, enquanto o nosso coração estiver batendo, estaremos adorando ao Senhor. E o melhor, não fazemos isso sozinhos, você está entendendo isso? Fazemos isso ajudado pelo próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo. E você, meu irmão, como está a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Como está a sua relação com a palavra de Deus? Não digo apenas da leitura. É claro que nós temos que ler, nós temos que conhecer, mas Jesus já denunciou isso há muito tempo. Não basta apenas conhecer a palavra, é necessário praticá-la. Praticá-la. A prática da palavra de Deus atesta que nós somos adoradores.
o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Se eu conheço a palavra, mas eu não pratico a palavra, ou seja, eu não exercito essa palavra não é para mim um instrumento de defesa, não é para mim um instrumento de ataque, então eu não estou adorando ao Senhor. Não estou adorando ao Senhor. Jesus também disse isso. Vós sereis meus discípulos, se obedecerdes aos meus mandamentos. E eu permanecerei em vós e vós em mim. Você consegue perceber isso? A prática. E aí eu quero abrir um parênteses. A prática da palavra do Senhor, que ela se confunde com o ato contínuo de adorar a Deus, ela precisa gerar em nós não resultados, fruto. Eu tenho refletido muito sobre essa questão essa semana. Ok? Jesus não está atrás de resultado. Jesus está atrás do fruto. Fruto. E esse fruto, ele aparece primeiro no meu e no seu caráter. Ninguém vai frutificar de fora para dentro. Entende isso? Ninguém vai frutificar de fora para dentro. Nós vamos frutificar de dentro para fora. Primeiro eu experimento a graça. Primeiro eu me relaciono com Cristo. E as minhas mazelas são tratadas por Cristo. E as obras da carne eu renuncio. E agora eu vivo em novidade de vida. Em adoração a Deus, contínua. E esse fruto vai aparecendo. Eu que me irava facilmente, agora não me iro facilmente. Eu que era inclinado a mentir, não minto mais. Eu que era ganancioso. O ganancioso é aquele que pensa primeiro no seu umbigo, ele jamais pensa no próximo. Só de falar isso você já vê uma inconsistência. Ninguém que é ganancioso é adorador. Ninguém que é ganancioso é adorador. Porque Jesus nos ensinou ao quê? Nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como? A nós mesmos. Jesus nos ensinou a buscar o interesse do próximo em primeiro lugar. O que significa isso? Se eu posso abrir mão, eu abro mão para que o meu irmão fique bem. Essa mentalidade, a prática disso comprova que eu sou adorador. Você está entendendo isso, querido? A adoração está em todas as coisas, mas sempre de dentro para fora. Você se fortalece no relacionamento com Deus adorando. Depois que você está empoderado do conhecimento, da graça, a adoração, que você já entendeu que ninguém adora de longe, adora no Senhor, você tem condições de, usado por Deus e em adoração a Deus, de ir produzindo outros semelhantes a você. Porque cada um produz segundo a sua própria espécie. Entende isso? Adorador vai formar outro adorador. Os discípulos de Jesus formaram outros discípulos para Jesus. Entende isso? Tem uma outra mensagem que nós estamos preparando, que ela tem como título Os Malditos Falsos Irmãos. Forte, né? Fala, que isso, pastor? Não prega isso aqui não. Não, hoje não. Sem sombra de dúvida. Mas pesquisa isso nas Escrituras. Infelizmente, os malditos falsos irmãos, eles acompanham a história da igreja. Nós não precisamos ser esses. Talvez o maldito falso irmão mais conhecido seja Judas. Essa é uma característica dos falsos irmãos. Nunca foram adoradores, mas permanecem na igreja durante todo o tempo. Judas, escolhido por Cristo para ser apóstolo, permaneceu com o grupo de discípulos de Jesus durante todo o ministério do Cristo, mas nunca se identificou. Nunca deixou com que os ensinamentos, a palavra, o relacionamento com Cristo transformasse o seu caráter, transformasse o seu estilo de vida. Esses são os malditos falsos irmãos. Esses são os malditos falsos irmãos.
todos nós, precisamos vigiar para não entrar por esse caminho. Porque, como eu disse aqui na introdução dessa mensagem, Deus colocou em você uma porção adoradora que se volta para Ele. E se essa porção adoradora estiver voltada para Ele, você vai entender que a adoração é mandamento. Você vai se relacionar com a palavra do Senhor. Você vai sustentar a santidade. E você não vai se perder no caminho dos malditos falsos irmãos. Você consegue entender isso? Por que devemos adorar ao Senhor? Para sermos aprovados por Ele. Às vezes isso parece paradoxal. Como que amém, nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, amém, já estamos vivendo em novidade de vida, mas o mal que nós não queremos praticar, de vez em quando nós praticamos. O apóstolo Paulo falou isso. O mal que eu não quero, esse pratico. E o bem que quero, eu não faço. Nós sabemos disso, nós temos maturidade. Enquanto nós estivermos aqui, nesse corpo corruptível, vez por outra, a nojeira do pecado pode sim respingar em nós. Pode sim, mas nós também sabemos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus, amém? Essa também é uma mentalidade do adorador. Poxa, já estou mudando aqui, Jesus. Mas essa também é uma mentalidade do adorador. Por isso que Judas e outros, né? Mas Judas, ele nunca foi um adorador, sempre foi um maldito falso irmão. Porque Jesus o amou até o final. Até o final Jesus o amou. Quando Judas dá o beijo no Cristo, é com um beijo que traz o Filho do Homem. Jesus não estava jogando na cara dele não, Jesus estava dando um toque nele. Judas, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Homem. Eu posso te perdoar. Eu escolhi você, ainda estou escolhendo você para ser meu adorador. E eu acredito em você, eu posso te curar. Mas Judas não se identificou. Tomado pelo remorso, quis resolver com as próprias mãos. Pegou as moedas e foi lá devolver e não fez o que os adoradores fazem de melhor. Os adoradores sempre se arrependem dos seus pecados. Os adoradores, pastor, sempre se arrependem dos seus pecados. Nós detestamos o pecado. Nós não temos mais vínculos com o pecado. Nós não queremos pecar, mas fatalmente vamos pecar. Mas somos adoradores, conhecemos o mandamento. Filhinhos, não pequeis. Mas, se pecarmos, quem nós temos? Em Cristo um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Essa é uma consciência do adorador. O adorador, ele jamais vai ser consumido diante do seu fracasso, diante do seu erro. Ele jamais será consumido pela culpa e pelo remorso. Ele vai sentir a dor do arrependimento e vai adorar ao Senhor com arrependimento. O arrependimento é uma canção extraordinária aos ouvidos do Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Uau! Tem que ter muita convicção para escrever um negócio desse. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Você consegue entender? Vou tentar voltar. Por que devemos adorar a Deus? Para sermos aprovados por Ele. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo de número 9. Então nós adoramos ao Senhor porque é mandamento. Adoramos ao Senhor para nos relacionarmos com Ele em harmonia, assim como Abel. Por que devemos adorar o Senhor? Para demonstrar temor, santidade e dependência.
Nós não adoramos do nosso próprio jeito. Nós conhecemos as estruturas da adoração e nós nos submetemos a ela. A adoração parte do próprio Deus. Parte do próprio Deus. E agora nós vamos ver, para sermos aprovados por Ele. 1 Samuel, não foi possível, então vamos abrir. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9. Está aqui. Vamos ler até o versículo de número 14. Diz assim: Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você consegue entender isso, querido? Para sermos aprovados por Ele. Essa aqui é a história do fracasso do rei Saul. Uma unção de Deus sobre a vida daquele homem liberado. Era para adorar ao Senhor como rei. Mas não conseguiu aguardar, não confiou, não foi leal, não a Samuel, mas ao próprio Deus. Então, o que eu quero falar com esse texto é: nós precisamos caminhar nesta terra, aqui na sua consciência, sabendo que você está sendo aprovado por Deus. Porque quando você entregou sua vida a Ele, você se tornou o legítimo e autêntico representante de Cristo aqui na terra. É isso que pesa sobre nós. Você é um cristão. 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Você representa o reino de Deus aqui na terra. Você representa isso. Só os adoradores, só os discípulos. E como representar o reino de Deus aqui na terra se nós não tivermos a certeza, a convicção de que estamos sendo aprovados por Ele? E não adianta, olha só, não adianta justificativa alguma. Porque tudo que nós precisamos para caminhar de maneira vitoriosa no nosso relacionamento com Deus, o Senhor já colocou à nossa disposição. Saul quis se desculpar aqui. Não, Samuel, é o seguinte: você disse que era para esperar tanto tempo e você está atrasado. E olha só, os inimigos já estão aqui, hein? Os inimigos já estão aqui, eles vão destruir tudo. Então eu dei o meu jeito. Então eu fiz do meu jeito. Eu fiz do meu jeito para agradar ao Senhor. Eu ainda não tinha orado a Deus, eu não tinha buscado a face do Senhor. Não tem desculpa. Não tem desculpa. O Senhor disse que era para esperar, então espere. O adorador, ele é completamente fiel
à voz do Senhor, ao mandamento do Senhor. Se o Senhor diz, fica, ele fica. Se o Senhor diz, espera, ele espera. Se o Senhor diz assim, olha, abre mão para mim, ele abre. Opa, rapaz, lembrei do Isaac. Lembrei de Abraão. Pensa aí. É por isso que ele é tido como o pai da fé, porque ele é um adorador de excelência. Abraão, é o seguinte, o que eu vou pedir para você, eu nunca pedi para ninguém não. Dá o Isaac para mim. Leva, que eu quero. O adorador não questiona. Ele pode ficar, olha só, ele pode não entender, pode ficar entristecido, pode ficar confuso, mas ele obedece. E, por ser obediente, é sempre aprovado por Deus. É sempre aprovado por Deus. E na obediência a Deus, nós temos comunhão, nós temos proteção e nós temos grandes... Aqueles que obedecem ao Senhor sempre são surpreendidos. Olha como Abraão foi surpreendido. Ele subiu com uma convicção, né? Tem que sacrificar meu filho, mas o Senhor proverá para si o cordeiro. Ele não sabia. Imagina aquele homem do jeito que subiu. Você conhece a história. Quando Deus manda o anjo bradar, não faça mal ao menino. E que tinha lá a oferta preparada. E que ele desceu novamente com seu filho. Pensa aí. Tanto de júbilo que estava no coração daquele homem. Certamente porque o filho também estava vivo. Mas certamente, e muito mais, porque ele sabia que o Senhor é bom. Como é bom obedecer ao Senhor. Olha a alegria, olha a surpresa que o Senhor me fez. Obedeça ao Senhor, custe o que custar, querido. Você é adorador. Obedeça ao Senhor e o maior beneficiado será você mesmo. Por que devemos adorar ao Senhor? Estamos chegando ao final. Para darmos testemunho de quem Ele é e faz aos homens. Sabia disso? Que se você conseguir adorar ao Senhor dentro dos princípios e dos parâmetros que Ele estabelece, isso por si só já é um testemunho estrondoso na face da terra? E às vezes nós nos perdemos tanto, pastor, pensando, o que eu tenho que fazer para demonstrar a este mundo que está em trevas a glória de Cristo Jesus? O que eu tenho que fazer para resplandecer no meio das trevas? Nada. É só adorar a Deus. Dentro desses princípios que nós estamos colocando aqui. E para fundamentar isso que nós estamos discorrendo agora, eu vou pedir, por favor, Daniel capítulo 4, versículos 34 e 35, para a gente entender. Adorar ao Senhor talvez seja a maior honra e o maior privilégio que Ele nos dá. Olha só. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vou pedir um pouquinho da sua atenção aqui. Esse é o perverso Nabucodonosor, rei da Babilônia, perverso. Oprimiu o povo de Deus com muito rigor. Estava ao comando do Senhor, porque o povo havia desviado os olhos do Senhor. O povo estava com o coração endurecido. O povo vivia em pecado. O povo matava os profetas. O povo não aceitou mais a palavra do Senhor e o cativeiro veio. Então esse Nabucodonosor aí. Só que um ano antes, ele havia tido um sonho. E Daniel interpreta o sonho.
E no final da interpretação, Daniel fala assim: rei, aceita o meu conselho. Aceita o meu conselho. Se arrependa dos seus pecados e talvez o Senhor viva. 1 ano se passou. 1 ano. Talvez Nabucodonosor tivesse esquecido do sonho, tivesse esquecido da interpretação do sonho que Deus dera ao jovem Daniel e continuou vivendo a sua vida. Nos seus pecados. E mais ainda, no caso específico de Nabucodonosor, na sua arrogância e na sua altivez. Na sua arrogância, olha o que eu conquistei, olha os jardins. A Bíblia diz que o entendimento dele foi embora, e aí ele passou um tempo, a Bíblia vai falar que ele passou um tempo como um animal. As unhas cresceram, os pelos cresceram, ficou no relento. Mas depois que o Senhor fez com que essa sentença fosse extinta na vida dele, que é o que nós estamos vendo aqui, olha o testemunho que ele dá. Olha a expressão de louvor que ele entrega ao Senhor. Agora eu sei. Agora eu sei. Ele faz uma expressão linda de quem é o nosso Deus. Então, por que devemos adorar o Senhor? Para dar testemunho de quem Ele é e faz aos homens. No caso de Nabucodonosor, foi preciso perder o juízo para reconhecer quem era o nosso Deus. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Que não seja necessário, na minha vida e também na sua vida, que a gente perca o juízo. E o que eu estou dizendo, perder o juízo? É desalinhar completamente da vontade do Senhor para atrair sobre as nossas vidas a sentença do nosso próprio erro. Para que depois disso, a gente acorde no momento de lucidez, assim como o filho pródigo. Na casa de meu pai, nem os empregados são tratados assim. Eu vou voltar para a casa do meu pai e quero ser um empregado. Você é um adorador, filho e filha do rei. Deus fez você de um filho. Valorize isso. O tempo de reparar o altar, o tempo de se alinhar com Deus é agora. É agora, enquanto nós estamos com juízo. Imagina você se Nabucodonosor tivesse dado crédito ao sonho que Deus lhe entregara, ao discernimento que Deus deu ao jovem Daniel. Esse 1 ano que ele viveu seria um ano completamente diferente, mas como ele desprezou a presença de Deus na vida dele, Deus chamando a atenção dele. Porque quando Deus deu aquele sonho para ele, já era avisando: filho, você está todo errado, você está completamente equivocado. Olha para mim, sou eu, você é meu servo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Deus tem chamado a sua atenção? Você tem percebido o eterno? Você tem percebido os sinais de Deus mostrando para você o tempo todo: você é meu filho, você é minha filha. Eu escolhi você e eu não desisto da escolha. Tem percebido isso? Ou seu coração está obstinado? Ou você está distraído com as suas conquistas? Ou você está distraído com os seus próprios projetos? Uma coisa eu sei: Deus escolheu a sua vida e Deus não vai desistir. E Ele vai fazer tudo para que você volte ao lugar de origem, a saber, o centro da vontade dEle. E por que Ele faz isso? Porque o Eterno, Ele tem saudade dos seus adoradores. Ele não esquece. Nós cantamos assim, né, naquele cântico, né, o que a tua glória fez comigo, né? Quem já pisou no santo dos santos, né, em outro lugar não sabe viver. Se isso é uma verdade para nós, quanto mais para Deus. Uma vez que você entrou no Senhor,
onde você e ele estiveram no secreto, e você entregou a adoração, e ele recebeu a sua vida, Deus nunca mais esquece de você. Onde está a minha adoração? Que parte do coração do meu filho e da minha filha. Eu quero o que é meu. Deus falando assim, eu quero o que é meu. Eu quero a adoração que o meu filho me entregava, que minha filha me entregava. Ah, mas o meu filho e a minha filha estão desajustados. Eu vou alinhar. Eu vou alinhar. Mas eu não abro mão do relacionamento com os meus filhos. É isso que Deus fala para nós essa noite. Deus não abre mão do relacionamento com ninguém. Somos nós que nos distraímos, pastor. E cometemos esse ato deslocado de romper a aliança com o Eterno. Com o Eterno. Mas essa noite, o Senhor, Ele quer continuar aquilo que assim que eu cheguei aqui, vocês estavam fazendo. Uma atmosfera de adoração. A gente costuma brincar lá na nossa igreja, né? O céu estava baixinho, baixinho, baixinho aqui. Puxa vida, a presença de Deus. Só que presta atenção, igreja. Presta atenção. Isso que nós fazemos aqui, de atrair a presença do Pai, de adorar, de deixar as lágrimas, né? Porque a presença do Senhor nos constrange. Isso, só isso, não é suficiente. Isso precisa vir acompanhado com o crescimento da sua fé. Isso precisa vir acompanhado com uma prática completamente diferente. Que talvez para alguns tem que começar dentro de casa. Dentro de casa. O primeiro lugar, escuta, o primeiro lugar que nós adoramos ao Senhor na coletividade é dentro da nossa casa. Você dentro da sua casa precisa ser relevante para a sua família, na posição que você está. Entende isso? O Senhor não aprova ninguém, pastor, da porta de casa para fora. Não, já que você está fazendo a minha obra aqui, tá beleza, dentro da sua casa é problema seu. Não é assim, não. O teu Deus é teu Deus na sua individualidade, dentro da sua casa, quando você está aqui na igreja, quando você está no trabalho. Talvez seja muito fácil você ver, poxa, vem um pastor de fora e pregou uma palavra tão boa. Tão boa. Talvez para você seja completamente um divisor de águas uma palavra como essa. Amém, graças a Deus. Mas para Deus, eu coloquei você ali para pregar, você pregou. Do mesmo jeito que você tem sido relevante e útil para as multidões, você precisa ser relevante para sua esposa, para o seu filho. Você está entendendo isso, querido? Dentro da sua casa. Dentro da sua família. Os desgastes. Os desgastes naturais do relacionamento não podem nos levar a pecar contra o Senhor. E o que eu estou falando de pecar contra o Senhor? É roubar a adoração. Roubar a adoração. Lembra que eu falei aqui, em algum momento da mensagem? O adorador, ele sustenta a santidade. Ele sustenta a santidade. No relacionamento com a esposa, no relacionamento com os filhos. No relacionamento com a igreja local. Meu Deus. Deus vai me dar uma oportunidade de voltar aqui em outro momento e ministrar sobre os malditos falsos irmãos. Eles existem. Talvez você entenda os malditos falsos irmãos como joio. Também está valendo. Mas se você entende como joio, você sabe muito bem disso. O joio cresce aonde? Junto com o trigo. Cresce na igreja. Você não precisa e não pode ser joio.
Você é adorador do Deus vivo. Relevante na igreja. Na posição que Deus te colocou. Queridos, eu nem estava aqui no meu roteiro. Mas eu vou deixar isso fluir, porque está explodindo de dentro de mim. Ok? Como é que nós nos reunimos aqui como corpo de Cristo, como igreja? Eu não sei se você tem esse entendimento, mas eu tenho esse entendimento. Deus salvou a sua vida. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai acrescentando à igreja. Amém ou não amém? Não é isso? Não é o Espírito Santo que dá o crescimento? Então o Espírito Santo, ele podia ter colocado você em qualquer lugar. Você podia estar lá na Igreja Batista, na Igreja Universal. Você podia estar em qualquer lugar. Mas o Espírito Santo colocou você aqui, na unidade da fé. O Espírito Santo colocou você aqui para você aprender, para você ensinar, para você amar e para você ser amado. Agora, como que pode isso, adorador? Você aqui, neste lugar que Deus te plantou. Olha o que eu falei de temor, de obediência. E da sua boca, ora sai água doce, adoração a Deus. E ora sai uma água amargosa, quando você critica, quando você é desleal com o seu irmão. Por que você acha? Por que você acha que você deve lealdade somente ao seu apóstolo? Por que você acha um negócio desse? Você deve lealdade ao seu irmão aí também. Se você é incapaz de falar mal do seu pastor, por que você fala mal do seu irmão? Entende isso, adorador? Você consegue entender isso? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ok? De verdade, queridos, eu quero entregar o microfone nesta hora. Quero devolver a palavra. Tinha mais um tópico, mas está ali 20 horas e 59 minutos e eu vou entregar o microfone. Que o Espírito Santo de Deus, ele confirme no seu coração aquilo que foi ministrado esta noite. Que você seja tão excelente quanto os irmãos de Bereia, que você confira se essa palavra tem fundamentação bíblica, e entendendo que tem uma fundamentação bíblica, que o teu entendimento da adoração tenha sido ampliado esta noite. Tenha sido ampliado esta noite. Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto demais, por mim, querido, por mim, quando começam os levitas aqui a tocar, e os levitas a cantarem aqui, e a igreja, ela se envolve aqui, se eu não controlar o meu espírito, eu dou vazão para isso aqui. Eu gosto muito, muito, mas muito mesmo, demais, bom demais. Mas o Espírito de Deus, já há algum tempo, tem falado isso ao meu coração. Como você pode gostar mais da minha presença no momento de louvor, na comunhão, e gostar menos de ser tratado em obediência, lealdade na minha palavra? Não pode. Não pode. Tudo que vem de Deus para nós tem que ser considerado excelente. Excelente, excelente e excelente. Então por que nós devemos adorar ao Senhor? E eu termino. Porque a adoração mostra, a adoração que Deus aceita, mostra que nós estamos honrando de maneira excelente o sacrifício de Jesus na cruz. Entende isso? Para que eu e você pudéssemos novamente adorar ao Pai, o Cristo precisou se entregar na cruz. Eu quero honrar o sacrifício de Jesus. Você quer honrar? Então honre. Amém? Eu quero agradecer muitíssimo a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos, de ter adorado junto com os irmãos, de ter refletido sobre a palavra do Senhor com os irmãos, e que o Espírito Santo continue
em nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Deus continue abençoando o Bispo Eduardo. Sempre bênção para nossas vidas, enquanto ele está aqui podendo servir, ministrando a palavra, mas também a tua presença também é bênção para nós, a sua família. Que o Senhor abençoe você, seu ministério, tudo que Deus tem sonhado e planejado para você naquele lugar. Amém? Irmãos, vamos terminar esse segundo culto. Vamos só dar 2 anúncios que são do encontro com Deus. Quem já foi no encontro com Deus aí, irmãos? O encontro é tremendo. O encontro é... Eu tenho dito que se a gente pudesse falar, lógico que a orientação quando a gente sai de lá é para não contar nada, mesmo que a gente tivesse autorização e pudesse dar uma palhinha, né? Pudesse contar alguma coisa para incentivar a pessoa aí, não conseguiríamos traduzir tudo aquilo que acontece naqueles dias lá. Você precisa ir e viver e experimentar o que acontece naqueles dias. E dessa vez o encontro vai ser em 2 etapas. O primeiro encontro vai ser só para os homens e o depois só para as mulheres. Então, no dia 20, volta lá por favor, Carol. No dia 20, 21 e 22 de novembro, que já está próximo aí, será o encontro com Deus para os homens. E interessante, será lá no nosso sítio, irmãos, lá na nossa instância, no lugar que Deus nos deu, um lugar onde está sendo construído pela força do seu povo, com os dízimos e com as ofertas que você devolve. Então está tomando forma, está tomando vida, as coisas estão acontecendo. Então será o primeiro encontro com Deus lá na nossa instância, no espaço nosso. Até o último que nós fizemos, nós tivemos que dispensar um valor muito alto, e tem a questão da agenda, então aquilo lá é para nós, então já começa a ser desfrutado para o nosso benefício. Então, homens que não participaram, que não fizeram um encontro com Deus ainda, você não pode perder essa oportunidade. Possivelmente esse será o último encontro com Deus desse ano de 2021. Sendo assim, só no ano que vem que acontecerá. Então, depois, no final de semana posterior ao do dia 20, do dia 27, 28 e 29, chegou a sua vez, mulher também, que não foi no encontro, de ter um encontro com Jesus. Então, esteja lá, se organize, se programe, se agende, separe esse tempo, porque Deus já está te esperando lá, pode ter certeza disso. Ele só está te aguardando para poder conversar contigo. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Mais um, verdade, são 3. Encontro, jantar de casais, irmãos, dia 12/12 de 2020. Já se preparando para o próximo ano, que será o ano apostólico da família. Então, vamos encerrar o ano com jantar para casais. Então, você, maridão aí, aproveita essa oportunidade, já vai se organizando para o dia 12 estar aqui. Fala assim, amor, nós vamos jantar fora hoje. Aonde? Fica tranquila. Descansa, fica neném, igual vocês adolescentes estão dizendo hoje aí, né? Fica tranquilo, tu está comigo. Então, separa aí um dinheirinho, faz uma graça. Se não fez, não fez até agora, vai ter oportunidade de fazer aí em dezembro. Não está perdido ainda, dá para salvar o ano ainda. Com um jantar de casais, no dia 12/12, será a bênção, tudo preparado com muito amor e carinho. Senhor Jesus, nós estamos muito felizes e contentes, Senhor, porque a Tua manifestação, o Teu poder é a aprovação daquilo que está sendo feito aqui, e nós temos a certeza que o Senhor recebeu esse culto com muita alegria diante do Teu altar, Senhor. Que o Senhor possa levar para os nossos lares, protegidos e guardados por Ti, debaixo das Tuas mãos. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana abençoada por Ti, nos livre de todo mal, Senhor, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo,
seja com todo adorador que aguardam a vinda de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém.